Bom, falar um pouquinho sobre o GraphQL. Estamos usando ele aqui ele é a principal forma de fazer queries aqui no VTEX.io, né? Então é interessante para nossa equipe ter uma introdução a ele aqui, nos gravada. O que então é o GraphQL? Hoje em dia ele é mantido pela GraphQL Foundation. O start dele foi dado lá pelo Facebook, pela Meta hoje em dia. Ele é uma linguagem de manutenção e busca de dados para APIs. Então, com ele, a gente consegue fazer aquelas operações de busca de dados também, usando o HTTP, o GET, o POST. Cada método desses aí tem uma forma diferente de fazer a consulta. E ele é alternativo ao REST. Então, podemos usar ele no lugar do REST para fazer as requisições ao back-end. E o que ele resolve? O que eu entendi aqui, os maiores problemas que ele resolve são o underfetch e o overfetch. O underfetch é aquela situação típica em que eu preciso de dados de vários endpoints, de várias origens de dados diferentes, para formar uma informação. Então, eu faço várias requisições no REST para um endpoint A, B e C, junto isso, trato e exibo no meu front ou outra forma de exibição. No GraphQL isso é resolvido através das próprias queries que ele faz. Ali mesmo você consegue já moldar a query resultante como se fosse o JSON final que você quer exibir. Então você consegue ali fazer segmentos de dados com subsegmentos na própria requisição, em que normalmente esses subdados assim, seriam outros endpoints que você faria várias queries, gerando talvez um possível overhead, dependendo de quantos endpoints você tem que consultar. Um outro problema que ele resolve é o overfetch. Então, quando eu preciso consultar um endpoint, uma API REST, eu preciso de um pequeno dado no resultado daquela consulta, e não da consulta inteira, porque a consulta normalmente traz a entidade inteira, todos os dados relativos àquela entidade, eu acabo ficando com excesso desses dados ali, fazendo via REST. No GraphQL a gente consegue especificar quais campos a gente quer de uma consulta. Então a gente consegue evitar o underfetch e o overfetch com a forma que o GraphQL faz as consultas. E ele faz dois tipos de operações, majoritariamente, que é a query, então faz todas as buscas de dados, faz o get one, get all, e a mutation, que ela faz o processo de criar um dado ou fazer uma alteração de um dado. Então seria o post, put e patch que você faria normalmente numa única requisição REST. Mostrando aqui um pouco sobre como a gente usa, como seria a implementação dele. Ele define os tipos dos dados através de uma estrutura de type. Então é um objeto JSON aqui, praticamente. Ali nele você especifica os campos do type e o tipo dele. E esses types são usados lá no esquema, para você definir o tipo de retorno ou o tipo de entrada de dado também de uma query ou de uma mutation. Então, um exemplo aqui seria esse social media, que foi criado aqui. Ele é um type, e o retorno dele envolve um social media. Então, isso aqui seria uma query. Nós temos duas queries sendo usadas aqui. Então, um getAll e seria um getOn. Informamos o nome da loja. Então, aqui na especificação da query, ela obriga a ter um nome de loja do tipo string e o tipo de retorno que ela vai ter. Isso aqui é usado lá na nossa IDE para gerar uma preview. Para gerar uma preview lá na doc, inclusive, ele já automaticamente faz essa busca ali dos esquemas que são definidos e especifica o que você precisa fornecer. Ele fornece até um IntelliSense baseado nessa especificação. Então, fazendo aqui uma query. O get structured data, se eu der, por exemplo, só um contra espaço aqui, ou até abrindo só isso aqui, ele já informa o tipo da variável que eu preciso fornecer e o nome dela. Então aqui
eu informo a variável de entrada, precisa ser aspas duplas, para uma variável de entrada, que é o que está definido lá no resolver, que é o que praticamente transforma os dados de uma forma consumível. Os dados, quando eles vêm da request, da query do GraphQL, ele vem com vários metadados juntos. Então, muitas vezes você precisa tratar ou usar ele mesmo como um controller para fazer a tratativa de algumas regras de negócio ali. Então, aqui na própria query, a gente vai especificar os campos que a gente quer que retorna, que tem que ser daquele tipo que foi definido antes, lá no esquema. Por exemplo, eu quero o story name e o breadcrumb list. Fazendo a query aqui, eu consigo como retorno, então, da query, os campos referentes a esse parâmetro de entrada que eu informei. Se eu mudar ele, eu faço uma outra query com outros dados. E como esses dados são criados? Eles são criados através de mutations. A mutation que é especificada lá seria, por exemplo, esse create e o update. E cada um deles, então, vai criar um novo objeto dessa estrutura de data. Um exemplo de uso de uma mutation dessa seria o próprio create. Então, aqui na mutation, a gente forma todos os parâmetros que são definidos lá naquele tipo. Passamos os dados aqui dentro, então esses dados que são aqui nos parâmetros, eles são as variáveis que a gente está pegando daqui, a gente está injetando ela para fazer a requisição aqui na IDE. E eu quero retornar só o navigation, eu vou mudar para retornar o breadcrumb list. Então, fazendo a criação aqui do Avante VTEX IO 2, que seria mais um story name, com o breadcrumb Avante 2, eu vou criar aqui e fazer uma query. Avante VTEX IO 2, fazendo o campo breadcrumb só. Então, eu já consegui trazer o campo que eu acabei de criar através daquela mutation. Da mesma forma, você consegue fazer com o update. Então, nesse caso aqui, o update, através comparando com o create, seria só a mudança no nome aqui. Né? Se eu fizer a request aqui, vai ser igual. Mas a operação que ele faz lá no resolver é um pouquinho diferente, porque ele busca o dado original. Aqui são as chamadas que a gente faz. Então, por exemplo, o getOne, ele usa a própria VTEX para fazer a query. Então, aqui tem o Search Document with Pagination Info. A gente precisa informar qual que é a entidade, então qual que é o formato do dado que a gente vai ter, qual que é o esquema. Então, essa estrutura que a gente usa de dados. Tem um exemplo aqui, que é isso aqui. Isso aqui já é previamente criado na própria plataforma. Então, ele especifica aqui os story names, as navigations, vários campos que a gente vai ter ali. Os index, que são os campos que é permitido usar como parâmetro de busca, que eu posso usar ele para fazer filtragem, esse tipo de coisa. E os níveis de acesso, que são o public read, write e o public filter. Então, usando esses schemes aqui, a gente define quais campos ele vai retornar. Então, nesse caso aqui está retornando all, mas pode retornar campos específicos lá na própria origem da query, sem precisar tratar. E definindo aqui o tipo de filtro where, que seria a store name informada. Então, lá na query eu informei store name, ele aplica dessa forma aqui na própria VTEX. E o tamanho da paginação. Da mesma forma, tem o create aqui embaixo. Então, a gente cria um novo documento, passando de novo a entidade, o esquema, os campos que a gente está criando, que ele segue aquele formato do estrutura de data. Aqui eu criei uma estrutura interface, mas ela é exatamente o mesmo tipo lá definido no esquema, segue o mesmo formato. E o update, de forma semelhante, ele vai ter uma outra operação lá na VTEX. Então, ele vai ter o update partial document. Da mesma forma, sempre passando a estrutura da entidade do esquema. Então, com tudo isso definido, os resolvers criados aqui que fazem a chamada para essa definição. Então, por exemplo, o de create aqui, ele chama o método create, que está definido aqui no client.
o get, ele vai chamar o get one, o get all vai chamar o get all. Então, dessa forma, a gente expõe todos esses dados para serem chamados lá pelo front, que é exemplificado aqui pela própria IDE. Da mesma forma que a gente está fazendo a chamada aqui, a gente consegue fazer lá no front React, através da API de query que a própria VTEX usa. Eu ainda não implementei essa parte, mas o formato das queries definidas é o mesmo. Então, a gente tem a query sendo definida aqui, a gente informa qual que é o endpoint, qual que é o endereço que vai ser feita a chamada, qual que é o esquema, qual que é a entidade. Dessa forma, a gente consegue já começar a escrever quais são as queries, quais são os parâmetros e os resultados que a gente espera. Então, a gente consegue personalizar cada resultado para cada query, para cada mutation. A gente precisa informar os dados através de variáveis. Essas variáveis podem ser tanto fixas como injetadas. E dessa forma, a gente consegue utilizar o próprio GraphQL na plataforma VTEX, em aplicações, em apps. Acredito que, em geral, é isso. Tem perguntas? E tem uns complementos para fazer, até, para te ilustrar um pouco mais. Sobre essa história do Facebook, é bem interessante porque o que acontece? Eles estavam trabalhando no app mobile deles na época, e eles estavam com bastante dificuldade, principalmente em países subdesenvolvidos, região da África, onde a internet ainda é muito cara. Então eles tinham dois problemas: performance, porque os devices eram devices que eram low-end, né, de entrada, e porque lá é muito caro o custo da internet móvel. Então aquele problema ali de overfetching, underfetching, ele é uma dor de cabeça por performance, por causa do device, porque, querendo ou não, ele tem que interpretar mais informação do que ele precisa, aquela coisa toda, e porque você traz mais dados que precisa. Por exemplo, se eu preciso exibir o nome do usuário, e aí eu vou chamar um endpoint que traz todo o profile do usuário, então eu estou gastando dados desnecessariamente. Então ali foi o principal incentivo deles de criar essa solução para resolver essa questão, performance mais economia de dados, no caso. Uma coisa interessante que ele tem também ele tem uma camada de cache, e aí já é os frameworks que implementam, né? Tipo o Apollo, o Relay, que são os principais frameworks que são usados, muito forte, prevista já no próprio protocolo da linguagem. Então, o que acontece? Ele faz uma query, né? Pegando ali o nome do cara. Se ele vai para uma outra tela que ele precisa do nome do cara, ele já pega dessa camada de cache. Ele já não vai mais pegar lá no servidor. Se ele vai para uma outra tela que precisa do nome e da idade, quando ele for buscar, ele já não busca mais o nome e a idade porque ele só tinha o nome. Ele só busca a idade e complementa aquela entidade só com a idade, e aquele campo de nome já estava ali. Isso tudo é configurável, depende de como você mexe ali com essa parte do cache, mas a ideia pode chegar a este ponto que eu estou te falando, de ele ir complementando conforme a navegação aquela entidade que está no cache. Tudo isso pensando na questão performance mais economia de dados. Tem níveis muito mais avançados, no sentido de até a query que você está fazendo, você não precisa mandar ela para o servidor. Você pode ter ela aqui, você tem ela no servidor. Você gera uma hash aqui. Quando você vai fazer a query, ele já não joga mais a query, ele já joga a hash. Lá ele sabe que a hash representa aquela query e já te dá a resposta, para economizar até o dado de upload que você está fazendo. Então ele é bem pensado para essa questão performance versus a economia de banda. Um documentário legal é esse documentário aqui, ó. Eu vou mandar o link aqui, mas quem não estiver vendo no nosso chat, é só ir no YouTube e colocar GraphQL Documentary, que é os caras, os engenheiros do Facebook contando essa história mais precisa do que eu contei, com certeza, falando como foi a criação. Uma outra questão, que aí entrando na questão VTEX, tá? Tem um aplicativo da VTEX que se chama Store GraphQL. No começo, quando a VTEX fez o I.O., a ideia é que tudo aquilo que ela tinha de API REST, eles representassem aqui nesse GraphQL. Então, hoje, o primeiro lugar, quando tu pensa assim, ó, preciso de uma API no front para tal coisa, é ali que você deveria começar a procurar. Por que começar? Porque depois a VTEX mudou de ideia. Ao invés de ela ter tudo numa API só, eles começaram a quebrar esse app em várias coisas. Então, por exemplo, buscar por produtos, ali já não é mais o melhor lugar, porque eles separaram isso em um app chamado Search-GraphQL. Então, catálogo de produto, busca, filtro, agora está nesse app. Tanto é que no Store GraphQL ele já diz, ó, procura lá que aqui a gente está depreciando ele.
E tem outros, se eu não me engano, tem um Checkout GraphQL, eles foram quebrando isso. Mas o primeiro lugar é sempre procurar ali. Uma outra coisa legal também, para quem está trabalhando com VTEX, eu vou compartilhar minha tela aqui, rapidinho. Ó. É que uma vez que você está trabalhando com GraphQL no VTEX.io, lá no admin da VTEX, ó, ele tem esse carinha aqui, ó, que é o GraphQL IDE, tá vendo? Que é aquele Graphy, que é o que também o Jackson mostrou ali, só que aqui ele já está integrado dentro do próprio admin. Então, aqui, todos os apps da VTEX que estão instalados e que expõem alguma coisa de GraphQL, eles estão aqui nesse combo, ó. Então, tu pode navegar por aqui, inclusive o Store GraphQL que eu falei, quer ver? Ó, vamos botar aqui, Store GraphQL, ó. Ele vai estar aqui, aí já é aquela ideia que o Jackson já mostrou, a documentação está aqui, e aqui está todas as queries, ó. Então você já pode ir por aqui procurando uma query que faça sentido para você, ó. Ah, shipping, eu preciso trabalhar com order form, tal. Vou clicando, vou vendo o que ele devolve, etc. Já vou testando a query aqui do lado. E todos eles, mesmo aqueles que você fez também, vai estar aqui. Inclusive alguns que a gente nem tem acesso, como por exemplo esses de reescrita e outros mais tipo como que são mais de infraestrutura da própria VTEX, eles estão tudo aqui. Então é sempre o primeiro lugar para se procurar alguma coisa de GraphQL em relação a queries e mutations é nesse app, que é o Store GraphQL. Alguns outros, aí basta vir aqui e procurar por GraphQL aqui, né? No próprio, como é que é? Na organização da VTEX. Aí ele vai mostrar outros aqui, ó. O Search GraphQL que eu falei, ó. O Store GraphQL que eu acabei de mostrar. E outras coisas, ó. Checkout GraphQL que eu falei também, ó. Tá vendo? Sempre, preciso de uma query, preciso de um endpoint, preciso de uma API, começa por aqui. Começa pesquisando aqui. Depois, pode vir aqui dentro do admin, vai ali em IDE, acha esse cara aqui, ou instala ele, se for necessário, né? Se ele não tiver ainda. E aí começa a brincar com ele aqui. É só isso, só para dar uma complementada. Não, sensacional. Eu acho que do meu lado não tenho dúvidas. Foi muito legal entender um pouquinho melhor o porquê usar GraphQL no lugar de hash, que é algo que eu não tinha muito claro, pelo menos para mim, sendo leigo, não sendo programador. Então isso aqui já dá uma baita informação bacana. Cara, eu acho que se... Não sei se o Gabriel ou o Rafa tem alguma pergunta, mas se não, é isso. Eu acho que é isso aí, foi muito bom. Eu achei interessante que mesmo, eu posso dizer que eu tenho conhecimento bem superficial aqui no GraphQL, mas eu consigo ver muita vantagem na questão performática, como agora o Fernando adicionou, economia de dados, então é Nossa, com certeza. muito bom. Minha parte, tranquilo. Boa apresentação. Obrigado. Parabéns aí, Jackson, mandou bem. Porque se for dizer assim, a única desvantagem que eu vi é a curva de aprendizado, que é maior. Não tem como, né? Mais poderosa, curva de aprendizado Tipo maior. um Redux da vida, né? Tem um boilerplate maior pra começar, só que depois, no fim do caminho, ele ajuda. Mas eu acho que o pessoal se assusta demais, principalmente se tu for só fazer front-end. Aí ele é bem fácil. Eu acho que quando tu tem que montar os types, fazer os resolvers, eu concordo, tem um pouco mais ali de coisa para fazer. Mas assim, se tu só vai executar uma query, cara, tipo, cara, ele é muito simples, assim, sabe? Tipo, ele é muito simples. Assim. E no React tem esses use mutation também, que facilita bastante.